E aí, você acha que a IA vai homogeneizar toda essa música experimental? Fica aqui comigo que a gente vai falar hoje de algoritmos, de música, de sintetizadores analógicos e de muita música experimental e música eletrônica também. Olá, eu sou a Larissa Alves e bem-vindos ao programa Autoria em Debate, um programa que procura aproximar o direito da propriedade intelectual, da indústria criativa e da tecnologia. Hoje eu tenho aqui comigo os convidados Dino Vicente, que é músico, produtor e artista sonoro. Ele é pioneiro em síntese analógica e na experimentação da tecnologia digital e performances telemáticas. E além dele, a gente tem também o Marcos Bastos, que é o MB, professor da PUC, pesquisador, artista e é referência audiovisual ao vivo, experimentalismos, mediações tecnológicas e críticas da arte contemporânea. Bem-vindos, gente. Oi, Tudo oi, bom boa aqui? Muito tarde, Larissa. obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Bom dia, boa noite, boa Boa madrugada, né? madrugada para quem Dependendo do estiver. horário que a pessoa assistir. Exatamente. Gente, eu queria que hoje, né, a gente fez uma pauta inicial aqui, mas vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da autoria na música eletrônica, na música experimental. Então, para começar, né, eu queria julgar que a partir de quando a gente fala de autoria musical hoje, especialmente nesse campo, né, das experimentações e da música eletrônica, na música experimental, do que a gente está falando, afinal de contas, da questão de autoria? Que vocês acham? Olha, eu queria começar, mas eu vou tomar a liberdade de dar um passo para trás para falar o seguinte, né? Que tem um momento muito importante para o conceito de autoria, que é o surgimento da imprensa, com o Gutenberg, né? Naquele momento, duas coisas aconteceram em relação à atribuição de autoria. Uma econômica, né, que é a autoria como uma forma de remunerar as pessoas, e a outra é política, a autoria como uma forma de responsabilizar alguém por um discurso, né? Porque com a imprensa começou a surgir muito discurso de oposição, e aí o governo tomou essa iniciativa, né, para reprimir esse tipo de manifestação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de lembrar, né? E no campo da música, eu acho que isso se preserva de alguma maneira, né? Mas outras coisas vão se sobrepondo, né? Porque, especialmente no caso da música pop, a ideia de autoria está muito ligada à ideia do superstar também, né? Aquele cara que vira super referência, né? Um grande nome, aquele compositor que às vezes tem até a pecha de genial, né? Enfim, tudo isso está super ligado à autoria, né? Sim. E eu acho que isso mudou bastante, né? Eu vou falar de duas coisas. Primeiro na música de concerto e depois na música pop, tá? Na música de concerto, eu acho que apesar das mudanças tecnológicas, a figura do compositor ela se preservou ainda, né? Então você tem lá do Josquin des Prez até o Stockhausen, assim, sempre essa figura que assina, né? A composição, A né, tem a composição, composição e os intérpretes, né, que e seriam os ali intérpretes. os direitos conexos, às vezes, que vem no campo do direito muito do: "Ah, eu vou tocar uma composição que já caiu em domínio público, porque", sei lá, pegar os clássicos, os barrocos ali, é uma composição que já está no domínio Claro. público, então já pode ser usada. Porém, quem tocou? Porque a composição do Mozart não está na época que o Mozart compunha e que tinha ali os intérpretes, não estava gravado aquilo ali. Então, se eu vou pegar um Mozart pelo ZESP, tem os direitos conexos de quem está, então não está em domínio público, não pode usar. Perdão te interromper, pode voltar. Não, imagina, não. Eu acho que é super bem lembrado e tem muito a ver com o raciocínio que eu ia desenvolver, porque eu acho que na música contemporânea o que aconteceu de modificação está muito ligado ao papel do instrumentista e não tanto do compositor, né? Porque continuaram existindo grandes compositores, né? Mas quando você tem a música eletroacústica, por exemplo, não tem mais um instrumento, né? Não significa que sumiu música de instrumento, existe até hoje, é claro, todo mundo sabe disso, né? Mas eu Sim. acho que isso talvez tenha sido até mais enfático na música do que a questão do compositor propriamente dito, né? Na música pop eu acho que a coisa é um pouco diferente, sabe? É, mas por quê? Como assim? Por causa do DJ, né? Eu acho que quando surge o DJ, embaralha um monte de coisa ligadas à autoria, né? Por uma série de motivos, né? Porque, primeiro, o DJ é a pessoa que vai fazer o remix.
Então ele não é mais o compositor de uma peça, ele está pegando as bases de alguém que Retalhos ali, gravou, né? retalhos e tal, e reorganizando isso, né? E segundo, eu acho que o compositor, ele tem uma espécie de antecipação do que a gente faz hoje em dia no streaming, porque ele é um cara da curadoria também, né? Ele não é um compositor, ele escolhe uma sequência de músicas que vai conduzir a pista de dança, né? E não são composições dele, mas são composições de muitas outras pessoas que ele usa para criar uma dramaturgia ali, né? Exatamente, as notas, né? Ele, em vez de dele pegar, eu não sou da música, tá, gente? Então, se eu estiver falando bobagem, pelo amor de Deus, vocês me corrigem aqui. Mas ali, aquela composição de notas, o DJ, né, assim, digamos, está fazendo uma composição ali de samplers, né? É, Sampler e remix é a mesma coisa? o sampler, ele é a amostra sonora, né, que um aparelho próprio para fazer esse tipo de manifestação ele colhe de uma música, né, um trechinho ou algo assim, e depois esse aparelho permite alguns tipos de manipulação e repetição, né? Sim, E remix digamos, é quando o DJ usa isso e outros recursos para recalibrar uma música, né, recriar num certo sentido, né? Então ele pega as bases daquela música e, sei lá, adiciona uma batida, ou muda é. os beats por minuto, etc e tal, né? E é Então bem ele... controverso, né, se pensar no ponto de vista da autoria, essa questão do remix, porque, sei lá, um DJ, um Alok, hoje em dia, que é mainstream, de pegar remixes de outros artistas e colocar ali numa composição dele, seria uma coautoria? O que que vocês acham? Porque tem a composição, a curadoria dele ali, a curadoria. Mas, Eu acredito que existem dois momentos distintos. Um é quando ele está executando, então ele está sentindo como que a pista está se comportando, e aí ele vai pegando, né, e tentando manter a pista cheia, né? Ele tem que ter o cuidado de estar mantendo o mesmo BPM e tal, para fazer as viradas certinhas, né? E aí vai da habilidade e do estilo de cada um. A outra coisa é quando o DJ também ele é produtor. E aí sim que ele escolhe, que ele faz essa curadoria, onde ele vai pegar, e onde ele vai buscar as coisas, né? Isso é muito comum na música eletrônica. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma coisa sampleada não era propriamente sampleada. Eu, eu tenho ainda um sampler bem antigo, que eu adoro, e na época tinha muitos poucos aqui, quase não tinha nenhum, e eu aluguei ele no Estúdio Transamérica. E quando eu fui pegar ele lá de volta, eu estava ouvindo o que os caras estavam fazendo, eu falei, mas como é que foi feito isso, né? Assim, deu um nó na minha cabeça, porque eu usava o sampler de uma outra maneira, né? Eh, no começo, o que me atraiu com essa possibilidade de samplear era ter cordas ampliadas, metais, enfim. E aí que eu comecei também a ampliar meu próprio material. Mas no começo, para um uso comercial, era nesse sentido de você, diferente de um sintetizador analógico que você emula um som, né? Você cria através de forma de onda, vai esculpindo até chegar próximo do que você quer. O sampler é o som do próprio instrumento, de uma flauta gravada, digitalizada, sim. e aí você, através do teclado, é o que eu uso mais comum, pode fazer um arranjo, tocar em cima, fazer detalhes numa gravação. Bom, mas aí eu perguntando para o técnico aquilo que eu estava ouvindo, eu lembro era o DJ Cuca, que ele é um DJ de performance brasileiro, já ganhou vários prêmios. Ele fazia na picape mesmo. Então ele tinha o groove e ele voltava na mão. Eu falei, não, não é possível. Aí depois eu tive com o Cuca, né? Ele passa horas ensaiando isso, assim. Como ele é um DJ de performance, Aham. ele estuda tanto quanto um violinista para poder fazer aquilo com perfeição. E o que que é um Então, DJ de performance? é um DJ de performance, é um DJ que trabalha com LPs Duas mesmo, com picapes? vinil, É. com 2, 3, já vi DJs trabalhando com 4, 5, 6 Eita. e manter a coisa funcionando, entendeu? É uma Tem uns que o pessoal performance mesmo. é uma performance. Uhum. Sobe na bancada, toca com Uhum. o pé, toca com o nariz, entendeu? Tem de tudo, né? Os mais comportados e os caras que chutam o pau da barraca, assim, né? É um show, é uma performance Sim, mesmo. Isso que sim. eu chamo de DJ de DJ performance, per diferente daquele que está lá para animar a festa ou manter a pista cheia, sim, entendeu? Hoje, até lotando estádios, né? O cara chega sim. com pendrive, pluga. Tem isso também, né? Você imaginar, né, que você tem um estádio lotado com, sei lá, vamos chamar 40, 50 mil pessoas, com um cara performando
que ele trouxe todo o material num pendrive, né? Dá o que pensar do que você tem uma banda, né? Toda uma estrutura com bailarino, sei lá, mesmo se for, não for um show de rock convencional, entendeu? É, tem essa outra questão, né? Então você tem uma pessoa falando para muitas, Sim. com o E mínimo de recursos, né? Posso claro. perguntar uma coisa que eu fiquei curioso, Aham. Dino? Você falou do sampler para controlar instrumentos, esse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo, no hip hop, às vezes você tem um trechinho de uma música, sei lá, o baixo de uma composição de funk ou alguma coisa assim que eles reaproveitam na música, né? Sim. Isso não é sampler, É então. sampler, sim, Também, sim, né? sim. A mesma máquina capaz de samplear tudo, qualquer coisa, entendeu? Desde você, sei lá, gravar eu quebrando esse copo e depois eu usar isso na música concreta, desmigalhar esse som e esticar ele, comprimir, todas essas técnicas da música experimental, é feita no sampler. Antigamente isso era feito numa fita magnética. Então como é que os compositores trabalhavam? Eles gravavam numa fita de rolo, Sim. ou às vezes até antes em fita de arame, mas enfim. E depois iam recortando aquilo Analogicamente colando. e colando e criando uma estrutura, ou a partir de sons, digamos, naturais, que eles iam coletando, ou depois com a escola mais alemã, com a síntese, né? Com osciladores, filtros, e depois também misturando essas duas técnicas. E a outra técnica seria a música mista, onde você tem a música acusmática, né, que é a música que é reproduzida por alto-falantes. Então você pode chegar no teatro e não tem ninguém no palco. Você senta, você vai estar só ouvindo alguma coisa. A música mista é quando você tem isso e um instrumentista performando junto. Junto. E às vezes esse som do instrumentista ele está sendo manipulado em tempo real Uhum. e devolvido para o público. Me veio uma questão aqui. Deu ou não? Pode, fica à vontade, Posso, vai. Não sei se É, fugimos muito do não, assunto. mas é isso, estamos no fluxo. Não, eu queria falar duas coisas Sim. rapidinhas ainda em relação a essa questão da autoria, né? Porque acho que tem uma coisa que aconteceu na música também, que é muito importante para pensar essa questão da autoria, e eu acho que ela também aparece na música de concerto e no pop, que é primeiro o recurso ao acaso, né? E depois a questão do improviso, né? Porque eu acho que isso são duas questões que problematizam, que tensionam bastante esse lugar de quem é um autor, né? Então, você imagina uma peça, por exemplo, em que o compositor ele propôs uma série de regras, né? Mas ele não tem controle dos sons que vão ser executados, né? O músico vai interagir com essas regras e vai improvisar ou criar alguma coisa a partir daquilo, né? Ao vivo, assim. Ao Então, como se fosse vivo. uma jam, assim, né? Ainda É, usa isso, esse termo? Não, é, não pode, me sim. corrija. Eu falei, gente, eu tô aqui com dois experts, eu não sou É. técnica da música, então se eu estiver falando o termo errado aqui, por favor. Não, mas É, por aí, né? aham. Então, eu acho que isso complica um pouco, né? Porque você fica pensando quem que é o autor, né? No final de contas, é quem criou as regras, é quem executou, né? Aonde que está o limite dessas duas coisas, Ou né? pode ser, assim, também uma análise como na autoria de uma obra audiovisual, de um filme, cinema, por exemplo. Tem a autoria, ele tem a composição, alguém assina pela composição quando é a trilha sonora original, alguém assina pela direção, aqui no Brasil, que é o direito autoral do filme, normalmente vai para o diretor, da obra. Mas tem também quem assina pela fotografia, a direção de arte. Então, tem essa questão da autoria por departamento, Múltipla. né? Múltipla. Estados Unidos, Reino Unido e todos esses países anglo-saxões já vão para o copyright, que aí a autoria já não é mais o diretor, é do produtor, né? Que detém os direitos ali. E é importante também, né, a gente ver assim, a gente está falando da autoria aqui na questão do direito autoral, do direito moral do autor, né? Porque o direito autoral, ele subdivide-se em direito moral do autor e direito patrimonial. Então, o patrimonial é isso. O Dino fez uma composição que é da autoria dele, essa composição vai ser para sempre dele, independentemente de cair no domínio público ou o que for, quem vai assinar por essa autoria é Dino Vicente. Então, esse é o direito moral do autor. Mas ele pode vender que eu falo assim, através de cessão ou de licenciamento, ele pode dar esses direitos para outras pessoas. Uma vez que eu adquiro um quadro, comprei um quadro, um quadro de artes visuais, ele
o direito patrimonial é meu, mas o autoral, moral do autor. Enfim, me perdi, gente. Voei aqui, vamos voltar. Não, mas voltando para esse assunto dos direitos de autoria, né? Na música funciona um pouquinho diferente, porque se eu componho uma peça para um filme e depois eu acredito os músicos que executaram essa peça, eles não são autores, mas eles vão ter os que a gente chama de direitos conexos. A arrecadadora deles Sim, vai recolher o proporcional o que cada um participou em cada faixa. sim. Então, nesse sentido, o músico executante está É. tá garantido. É claro que existe aí uma questão ética e moral, né? Vamos pegar o exemplo talvez o disco de jazz mais vendido da história, Kind of Blue, do Miles Davis, né? E que foi uma revolução, porque era uma época do bebop, todo mundo tocando ultra rápido e tal, e o Miles se tocou que o lance dele não era esse, que ele nunca ia acompanhar esses caras, e fez uma coisa totalmente é, outro tipo de harmonia, com outro tipo de harmonização, com tempos mais lentos, né? Mas o que que ele fez? Ele pegou pedacinhos de papel, tô falando pedacinho assim, né? E escreveu uma série de notas dentro de uma escala que ele queria. Não é que ele escreveu uma melodia. E aí os músicos entraram no estúdio da Capitol, que era uma antiga igreja. Tinha Capitol lá, Records, era esse? Não. é, É. e saíram gravando. Claro, tinha o Bill Evans no piano, enfim. Só que aí no final, o Miles registrou tudo como composição dele, entendeu? Ele é o autor da coisa, né? Ele é genial, tal, né? Mas ele ali, entendeu? Não teve um compartilhamento, Com, né? com os conexos, né? Com, olha, eu Não, escrevi não, essa como autoria uma mesmo. autoria mesmo. É, como autoria da música, está acreditado lá, Uhum. autor Miles Davis. Sim. Se depois os músicos receberam conexos, É. talvez sim, porque estavam Uhum. acreditados como músicos, né? Sim. Então é outra coisa. Mas Mas eles não não como são autores, compositores, né? É. não são compositores. Uhum. Embora é o seguinte, você fala, pô, mas só com 5 notinhas, 7 notinhas, né? Ele escolheu algumas escalas, alguns modos, né? E falou, ó, vamos improvisar sobre isso. E aí a habilidade de cada um, né? Não é só coisa do momento, a experiência de todos, né? Uhum. eh, Juntou e deu nessa obra. Esse negócio é pensar, pô, o disco de jazz mais vendido da história, né? E o cara não está acreditado como autor, né? Sim. É, Então, a gente É acaba encontrando, polêmico, né? a É gente acaba polêmico. encontrando muito isso. Agora, no caso da música experimental, quando um autor, um compositor ele recebe uma encomenda, às vezes, sei lá, Sinfônica de Los Angeles, que é uma peça nova, vai e faz uma encomenda. E o cara, isso é a autoria dele. Se depois ele vai liberar isso para outros usos ou não, é outra questão, mas ele vai estar acreditado. Tem músicos que preferem determinar exatamente o que você quer que o compositor que aconteça. Outros deixam Mais brechas livre. para que o intérprete também colabore, né? Uhum. Então, ele está no momento que tudo é possível, né? é. É mesmo na música barroca, às vezes sobrava um espaço para uma improvisação, né? O que eles chamam de baixo contínuo, né? Você tinha ali uma sequência que não estava escrita, dependia da habilidade de cada executante. Isso é, é que determinava a obra como um todo, né? Sim. É, mas é isso que eu acho que é interessante quando a gente pensa mais conceitualmente, né? Quando a pessoa que está decidindo o que é que vai acontecer naquela obra, ao invés dela decidir os detalhes, né? No caso da música, as notas, a duração, a harmonia, ela cria uma regra e depois os músicos eles vão em cima dessa regra tocar o que tiver ali, o que eles naquele momento decidirem, né? Então, eu tenho a impressão que isso leva a uma ideia de uma autoria mais compartilhada, né? Tirando questões de, né, para quem que vai o direito e coisas desse tipo, né? Porque você criou um sistema aberto, né? Você não decidiu é assim. E não é, é um prompt, digamos, né? É Um um prompt inicial, prompt, só né? que não é um prompt que, mesmo você dando o mesmo prompt para um, sei lá, uma IA, você vai vir diferente toda hora. Então, esse prompt analógico, essas regras que ele criou e que ele vai colocar para a interpretação ali dos intérpretes que vão estar, não falando no lado do direito em si, mas indo mais num campo ético-filosófico, faz sentido ser uma coautoria, né? Uma colaboração, uma obra coletiva, ao meu ver, não? Olha, eu acho que cada situação vai pedir uma coisa, assim, né? Então, a gente saber até onde que
o intérprete é coautor, né? Hum, o quanto que ele colaborou, então se fosse, não, ele tocou só 3 compassos, né? Ou tem um caso clássico, ainda voltando agora para a música pop, né? Do Dark Side of the Moon, né? Da cantora da Claire, não lembro sobre o nome dela, né? Que ela entrou no estúdio e os não sabiam o que fazer com a música e, e só deram, sai improvisando aí, sai cantando, mas sem letra, não tem letra, né? E ela era uma cantora de estúdio, acostumada a gravar nos moldes tradicionais, que alguém chegava e pedia, ó, tem que tocar isso aqui, tal, cantar isso aqui, às vezes em coro, às vezes sozinho, tal. E dei meio um branco assim para ela. Não era da Ela nem ia improvisação, né? aceitar gravar, porque reza a lenda que ela tinha outro compromisso. Pink Floyd, eu tive lá ver, né? Então, e os caras ficaram lá sentados olhando, ela foi se soltando. Acho que era o Alan Parsons que estava na mesa, que estava como engenheiro de som, que é um cara importante e tal. Eu acho que fizeram alguns takes e depois editaram, ela foi embora. E aí tem o crédito dela, mas ela nunca foi como Autora. autora. É. Muitos anos, porque esse é o disco mais vendido da história, né? Uhum. Aí ela entrou com um processo e conseguiu ganhar como autora, mas teve que brigar muito na justiça para isso. Possivelmente coautora ou autora? Como autora, não, Como coautora, porque já coautora. existia É, toda a já. sequência de piano, Sim, a música já estava praticamente pronta, faltava isso. Mas essa música não seria isso se não se não fosse fosse ela. o que ela fez lá, Sim, né? então é uma. É, E é um momento emocionante do disco, né? sim. Sim. Mas ela teve que ir atrás, porque senão ninguém ia dar de mão beijada. Não, não. E tem muito caso, né? Tem várias diferenciações entre, por exemplo, e aí no não bem nisso, mas a questão de voltando um pouquinho do sampler e do remix, dessa questão que quando a gente estava almoçando, a gente falou da cópia, do plágio, da releitura, da homenagem, e desses 50 tons de cópias ou o que for, que tem surgido hoje em dia de plágios ou cópias de músicas brasileiras. Vocês têm acompanhado isso? Martim da Vila, Adele, né? Sim, E que eu vejo assim, gente, por que que acontece? A música brasileira é notória que é muito bem elaborada, né, Dino? Não sei, assim, da super. parte técnica. Mas vocês veem isso, fugindo da pauta aqui nossa, um pouco essa questão de plágio, cópia, ou uma autoria que seria, em teoria, compartilhada, ou eticamente compartilhada, e, na verdade, um mais forte ali, ou um mais renomado assume essa propriedade? Não tem, sem saia justa? Vocês têm acompanhado alguma coisa disso, ou no histórico? É, eu não tenho acompanhado muito isso, mas eu acho que esse assunto, para mim, me faz lembrar do seguinte: eu acho que na história das linguagens, não só na música, né, sempre teve algum tipo de reapropriação, né? Mesmo numa pintura lá atrás, assim, né, tem, sei lá, um gesto, um jeito de, sei lá, de desenhar um rosto ou alguma coisa assim que vai Que vai remeter a alguma. a alguma coisa anterior. Você tinha falado do violão de Suzy, né? Do Picasso, eu acho. É, mas esse já é outra Outra coisa coisa. Então até. vamos que vamos, gente. Não, porque aonde eu quero chegar é que eu acho que assim, a gente às vezes pensa que a criatividade é uma coisa assim que nasce espontaneamente, né? Que a pessoa tem uma fagulha e aquilo apareceu, né? Sim, um momento de iluminação ali divina. Iluminação, é isso. Eu discordo completamente. Eu acho que a criatividade, na verdade, é um repertório que a pessoa tem e que ela movimenta, É aquela né? biblioteca ali, toda, né? Humana, que você vai adquirindo de Você vai, experiências de sim, vida, né? atravessamentos, tudo, né? Tudo isso, né? É. Então, eu acho que, na realidade, a cultura ela é sempre um pouco reapropriativa, assim, né? Ela está o tempo inteiro se reconfigurando, Até né? transdisciplinariamente, né? Porque assim, vai aquele movimento artístico que acompanha música, artes visuais, arquitetura, vai meio que andando aquele bloco fluido ali, né? De um esperando no outro e tal, aí relê, né, o classicismo e etc. É, é. É. Agora, o que eu acho que é diferente, que aí é o problema que você apontou aí nesses exemplos, né? Uhum. É que, às vezes, o artista que está fazendo isso, ele declara que é uma obra de apropriação. Mesmo que, às vezes, não revele a fonte, né? Mas ele declara que aquilo é uma obra de apropriação, Sim. né? Isso na E, artes gráficas? por exemplo, os situacionistas, né? Hum. Eles têm a ideia do detournement, que é Uhum. você tirar uma coisa de contexto, colocar num outro contexto, e ali ela ganha um significado novo, né?
O mictório do Duchamp é um pouco assim, mas ele não é, Mas ele é é anterior, anterior, mas é um pouco assim também. é, Pegou uma coisa, tirou do contexto, assinou e e aquilo pronto. ganhou um significado completamente diferente, né? Então, por exemplo, quando os situacionistas fazem isso, eles estão pensando teoricamente a respeito do que é você fazer esse tipo de apropriação, eles estão, enfim, é Uhum. uma coisa meio programática, assim, né? É diferente, eu acho, do caso de um artista como essas músicas que você citou, né? Sim, Que ele simplesmente faz uma cópia, não declara de onde veio, né? Não caracteriza aquilo como uma homenagem, não faz nenhum tipo de sinalização, né? Porque aí eu acho que entra num lugar, né? Que você não está fazendo uma experiência de linguagem, você está fazendo uma uma apropriação apropriação indevida. intelectual, É, uma né? apropriação intelectual indevida, né? Você pegar ali Exatamente. como chama de essa a base da música, quando é o beat, não sei, o harmonia, Eu acho que o que mais determina o- a cópia, digamos assim, é a melodia, né? melodia. Mais do que, assim, a batida, tudo bem, que a gente tem que talvez diferenciar, né? Quando o compositor senta no piano e, e pensa numa música, né? Sei lá, Imagine, e aí ele quer fazer alguma coisa parecida, ele pode incorrer no plágio, né? Porque ele está compondo alguma coisa Em cima, né, daquela melodia. muito parecida, né? A outra coisa é você pegar essa gravação, samplear um trechinho, modificar e usar no meio de uma música que só os nerds especialistas em engenharia reversa que vão ter que falar, o cara pegou daqui, né, tal, assim, né? Isso É. você encontra no YouTube, eu fico impressionado quando os caras começam a descobrir coisas, né? Sei lá, pega uma gravação do Daft Punk e o cara faz uma lista de 10 LPs de onde saíram Ou aquele aqueles riffzinho. trechinhos pequenininhos. Então, tem a diferença entre a autoria de composição e essa apropriação que aí já envolve os direitos fonomecânicos também, né? De Uhum. você pegar uma gravação e incluir um trecho dessa gravação numa composição sua, né? Tem até, eu não sei se funciona também para música, mas para o audiovisual, assim, ou até para literatura. Se é um pequeno trecho, é como se fosse, não tem na regulamentação assim, um pequeno trecho são 4 segundos, ou são 30 segundos, não tem especificado o quanto que é, mas pequenos trechos, eles não precisa necessariamente citar a autoria. Isso nas artes, no audiovisual. Não sei se na música, Tem também, né? tem isso. E aí são recursos legais de você. Existe o plágio, existe a intenção de plágio, entendeu? Você pode matematicamente falar, não é um plágio, mas houve intenção de plágio, porque a batida é igual, a levada do contrabaixo é igual, entendeu? Então, né? É. Eu, durante o tempo, lidei muito com isso, durante um tempo, eu fiz bastante coisa para publicidade. E antes, quando a gente compunha para publicidade, você tinha uma certa liberdade, eles queriam coisas inéditas, né? Depois veio uma questão que, já nas primeiras reuniões de criação, eles queriam ver alguma referência, né? Então, tinha o storyboard, tinha o roteiro, tal. Que música que vai encaixar aqui, né? Então, a gente acabava levando 3, 4 faixas, todo mundo ouvia, não, só mais essa, tal. E aí o que acabava acontecendo é que o montador acabava usando essa música para montar, porque são raros os montadores que conseguem editar sem ouvir música, né? A Uhum. maioria edita É, batendo o pé no chão, tal. é. E aí todo mundo se acostumava com essa música, inclusive o cliente, né? Aí o desafio é, você tem que fazer uma coisa parecido o suficiente para agradar o cliente, mas diferente para a gente não levar um processo, entendeu? Hoje é uma coisa que a IA faria facilmente isso, né? Sim, você Você colocar você vai ali, dando olha, prompt, vai até uma que você fala, opa, essa aqui passa, entendeu? Mas o que que a gente estava fazendo na época? Já era um serviço que o IA está fazendo agora, entendeu? sim, era isso que eu ia até perguntar. A gente tem aqui um dos pontos que a gente colocou nesse brainstorm nosso foi a máquina como extensão, parceiro ou agente no campo artístico. E eu acho que nesse ponto, o que que vocês acham? Ele entra como uma ferramenta ou na música eletrônica, na música experimental, entra como um instrumentista também, um instrumento também? Eu acho que para ficar mais claro, eu não usaria. Vou ter que tomar a liberdade de fazer uma diferença. Então, ao invés de falar na música eletrônica, falar na música pop Pop? e na música experimental. Então, Tá, na música comercial, tudo tem um, um fim, sim, dinheiro. sim. Hum, Não vamos ter romantismo, né? É claro que a gente trabalha com música experimental, outras coisas, também tem necessidade de dinheiro, né? Porque as contas não param de chegar. Mas são abordagens diferentes, né?
de como você lida com a tecnologia, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Então, na música pop, você quer recursos mais imediatos, né? Então, sei lá, quando chegou o autotune, todo mundo estava usando o autotune porque era prático, o autotune, você não precisava Autotune é um. É ele aquele. corrige a afinação da sua voz, Sim. basicamente, né? Através de algoritmos, ele Uhum. calcula o quanto que você está distante. Existem E ele outros. afina todo. Tanto é que tem uma cultura toda que contra o autotune, né? Tem, e aí depois tem aquele autotune usado com exagero que sua voz vira uma voz de robô, De entendeu? robô. Quando É, você. é. E na música pop tem muito, né? Tem, acabou virando É. um estilo isso, Aham. né? Era uma coisa que antigamente era feito com vocoder ou talkbox e de repente dá para fazer com autotune. Você vai lá, põe, sei lá, depende do setting que você coloca. E aí chegou, nos primeiros era engraçadinho, né? Depois, no segundo mês, você Todo não aguenta, mundo, né? Não você precisa não nem saber aguenta mais cantar. ouvir, porque o sertanejo, sem desmerecer esse estilo de música, né? Mas isso invadiu para o samba, sei lá, para tudo, né? Todo mundo, hip hop, então É. tem de tudo, né? Isso. Acabou ficando até datado, né? Mas aí vamos pensar, o cara que criou o autotune está recebendo direitos autorais pelo Pela. uso da ferramenta? Não, Exatamente. não, Que né? aí eu acho que já entra numa questão que é um pouco mais robusta, que é a parte que tem direito autoral, mas, por exemplo, é direito de software aí. Aí poderia entrar como um direito de software, que é que seria mais uma ferramenta se bem que o Autotunes ele criou um estilo, né? Porque você escuta ali do Autotunes essa voz meio robóticazinha ali, tem pop acho que é anos 90, 2000, começo de 2000, todo mundo tem, as mulheres têm ali a mesma voz, né? Parecida. Existe uma patronização, né? Inclusive, isso me leva a pensar, né? Porque como o assunto também é IA, né? Aham. Que músicas. Aí vamos pensar, né? Você pode usar a IA como uma ferramenta de auxílio, né? De assistência a você estar criando uma obra, seja ela música ou qualquer outra coisa. E, diferentemente, uma obra totalmente criada por IA. Então, hoje em dia já tem bandas que não existem. O Sim, Velvet Sundown. Hã? Velvet Velvet Sandal. Sundown, por exemplo. Que são. Algumas podem. Aí tá, algum artista pode pensar em criar isso, né? Que nem tem, tem Gorillaz, né? Era Que é isso uma que eu estava banda que tentando lembrar, o teoricamente. Gorillaz. É, Mas que é uma outra abordagem. E outra é assim, que nem o Spotify fez, lançou artistas que não existem e fica com os direitos autorais. sim. Porque é tudo criado, a capa, a persona, entendeu? Esse artista não existe. Então, os Ele- direitos autorais vão todos para sim, a para quem plataforma. registrou, É, sim. Para quem registrou, né? Vai para exatamente. a própria plataforma. Ao meu ver, qual que é o perigo disso? Que em pouco tempo, não só em música, mas as pessoas vão se acostumar com essa estética. Isso vai virar já está virando um novo padrão, Sim. né? É igual Você tá. entende? Porque se você ouvir uma música dessa, com o ouvido mais estranho, você percebe que é falso, entendeu? Até o audiovisual também, né? Hoje em Isso, eu dia, tô com dizendo, não é história, só música. você Tudo. enxerga tudo, influencer, que é toda Mas criada não pela são IA. todas as pessoas que percebem. Porque às É, vezes você vai no Instagram e vê assim alguns vídeos que são até bem feitos, mas de brincadeira. Então pega, sei lá, um personagem de história em quadrinho que foi criado nos anos 70 e o cara faz um vidro retrô como se aquele personagem estivesse nos anos 50. E aí eu fico vendo os comentários, a maioria das pessoas não percebe, não faz esse link. Pô, mas esse personagem não existia nos anos 50, né? sim. E acaba acreditando que aquilo é verdade. É, Então eu falo, olha que louco isso, entendeu? Mas, Você pega fora, entendeu? É. Né? né, mas eu queria voltar numa coisa que você falou antes, que eu acho que é importante, né? Porque eu acho que a inteligência artificial ela tem uma coisa que é parecida com um monte de coisa que a gente falou aqui, que ela é um grande banco de dados que foi usado para treinar uma plataforma, e a partir desse banco de dados vai ser feito um cálculo estatístico e aquilo gera um resultado, né? Pode ser um som, pode ser uma Uhum. imagem, pode ser um texto, etc e tal, né? Minha impressão é que pelo fato de ser um cálculo estatístico, isso acaba indo para a homogeneidade, Sim. né? Que É. é aí que está a questão, né? Então, a criação, ela geralmente, no caso não da inteligência artificial, né, ela geralmente vai buscar o diferente, né? Ou às vezes até um semelhante, mas tem um desejo de uma certa individuação, assim, né? É uma humanização, né? Da personalização e a humanização ali da criação. E a partir do momento que fica tudo
autotunes, né? Fica tudo na IA ali analisando qual algoritmo que funciona, quais que são os dados, que é uma das maiores críticas que está tendo, saindo bastante desse assunto, mas vai ter sentido. Mas dessa PL do streaming agora, a grande crítica tá, resumindo muito, criação da Codecine Streaming, as grandes plataformas, que são 5, Netflix, blá, 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 5 que viraram oligopólios, assim, né, quase monopólios, pagando grandes taxas para o Codecine Streaming, só que essas taxas que eles estão pagando, 60% ou 70%, pode ser revertida para as criações deles. Então, a grande questão, a grande crítica é essa da homogeneização, entendeu? Porque, ok, se o Netflix, usando o Netflix, pode ser qualquer um deles, fez um filme brasileiro ali que vendeu bastante, que é uma comédia romântica, assim, assim, assado. Putz, isso deu público, gerou dinheiro, gerou engajamento. Então, você faz essa leitura desses dados aí, ele gerou engajamento, então tá. Então, eu vou pegar essa verba aqui que eu paguei para o Codecine Streaming, que em teoria teria que ir para o fundo setorial audiovisual, que aí faria o repasse mais justo para o restante do Brasil, entendeu? Para a gente ter cinema autoral e etc. Não, volta para grande parte disso, volta para o Netflix, vai fazer o mesmo tipo de filme. Então, esse risco da Homogeneização. homogeneização, ou até algoritmização, né, da Claro. criatividade. Agora, tem artistas que, apesar da tecnologia ir nessa direção, eles vão tentar ir para o contrário, Sim, né? sim, Uhum. sim, Então, sim. eles tentam, sei lá, por exemplo, a inteligência artificial às vezes tem vieses, né? Ela não faz uma pessoa mais velha, ela não faz, sei lá, qualquer perfil aí, né? Aí tem artistas que vão lá e vão ficar negociando com a inteligência artificial até ela fazer aquilo, né? Igual imagem, antes a mão não ficava, você sabia, até tem uma imagem da Angelina Jolie, né, que eu acho engraçado, porque ela tá com a mão assim, toda de IA, toda, que parece aquela, e todo mundo assim, aí, é isso mesmo, as pessoas talvez não tenham essa visão de que é IA. E aquele tanto de comentário que você vai ver, puxa, a mão dela tá, nossa, ela é não, gente, é a IA que ainda não sabe fazer tão bem a mão e agora já está melhorando, melhorando, melhorando horrores. Mas, enfim, vocês acham que tem que ter essa transparência criativa? Porque quando você trouxe ali a questão disso do Miles Davis e em outros pontos que você trouxe também, me veio um pouco a questão ética, assim, quando a gente escreve um artigo, ou uma monografia, ou alguma coisa assim, você coloca depois as referências bibliográficas, né? Será que não seria um caminho na música também de colocar essas referências musicográficas? Não sei. Enfim, tô jogando aqui. É um bom caminho. O livro do Guy Debord, eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, mas na Sociedade do edição. espetáculo? Não. Não. Não, não, um Não. desses que ele usava a Aham, apropriação de imagens para ir tá. criando conteúdos ou apropriação de textos, né? Não estou conseguindo lembrar o nome agora, mas na edição definitiva que a Gallimard fez na França, no final tem todas as coisas que ele usou citadas, né? Eu não sei É, se o original já era assim, eu sim. desconheço, mas eu tenho a impressão que não. Eu acho que é uma coisa de uma edição crítica que um cara foi lá E atrás pegou tudo. e Porque pegou essa tudo. transparência é interessante até, né? E talvez, não sei, a questão, né, do futuro da, da música experimental, ou da música que vocês falam, música pop, daí eu, em terminologia não vou saber falar bem, mas se esse futuro seria uma coisa para não virar essa homogeneização, você teria algum futuro mais ético e mais transparente no uso da IA para criação, né? Para voltar a ter sempre um humano de ponta a ponta, mesmo que a IA seja mais uma ferramenta para ser usada, né? Não Eu acho sei. que tá se tentando uma regulamentação, né, de você avisar quando é É, conteúdo de IA, né? Eu não sei como é que tá isso em relação à música, eh, é, porque quando você tem alguma coisa sampleada, você pode pedir a liberação disso, sim, né? Então, aí a sua editora ou a sua administradora vai entrar em contato com o autor da obra e dizer que você quer usar um trechinho ali, vai ser estipulado um valor ou uma uhum, porcentagem, ou alguma coisa nesse sentido, né? Outras vezes eu já vi artistas conhecidos falar assim, ó, duvido você descobrir de onde veio esse samba, porque ele manipulou tanto, entendeu? E sim. você já não sabe de onde vem, né? Outros incorporam tão bem trechos né, eh, de gravação que está tão bem entrosado ali com o que foi sampleado e o que foi tocado, né? Que parece que é uma obra só, né? No mundo pop, vai dizer assim, o Daft Punk é mestre nisso, né? Aí você vai ouvir e fala, puta, mas... Aí você Eu vai tô descobrir que lembrando de aquilo um. saiu, né, de uma gravação obscura, né? Ou ele consegue
é uma curadoria, né? Ele consegue pegar o essencial daquela música, digamos assim, de alguma forma, né? Mas é que você falou do Picasso, me lembrou uma frase, que eu não sei se é dele ou o Stravinsky também falava isso, né? Que os amadores copiam e os profissionais roubam. Ah, é? É assim que funciona. Eu já ouvi essa frase, mas eu não lembro quem falou também, É, né? tem vários autores, já acho que até com o T.C. Eliot, porque isso existe na Tem literatura, tudo, gente. às vezes pode ser involuntário, né? Você compõe uma melodia e depois você vai descobrir que puta, que essa melodia você não fez intencionalmente, né? Mas já devia estar aqui em algum canto e É depois o você que vai. o Marcos Bastos falou no começo também, né? Não Essa foi questão intencional. da nossa biblioteca É ambulante, que é claro. todas as É. experiências e tudo que a gente já tem aí gravado em alguma parte no nosso HD. Então, às vezes a gente acha, né, a questão que é também polêmica da originalidade, tá? Original, que tipo de originalidade é essa? Sendo que tudo é meio, nada se cria, tudo se copia? Quem fez? Essa aí é. É. É que Não, nada é isso que nasceu. eu acho que é essa coisa do gênio, da originalidade, né? É uma coisa que às vezes fica uma mitificação, né? Mas na verdade a criatividade é um trabalho a partir desse repertório, né? Então eu acho que isso que é importante mesmo, né? Que era o que eu estava falando lá no começo, mas eu interrompi o Diego. Não, não, não. É que Eu também, aqui. cada coisa que vai surgindo puxa para uma coisa, né? Mas essa coisa que você falou do gênio, né? Se a gente pegar na época de Mozart, por exemplo, um- os concertos onde se ouvia música, né? Não era uma coisa respeitosa, quase religiosa, que todo, não pode nem tossir, né? As pessoas ficavam conversando, a música tinha uma outra função, entendeu? Entravam, saíam, comiam, entendeu? Uhum. Essa coisa eu acho que veio mais no romantismo, né? E aí tá, né? A O- burguesia lá embaixo nos primeiros lugares, e o outro povo lá em cima, entendeu? Mas todos comportadinhos no maior silêncio, né? E eu acho que essa coisa do gênio também tem um fundo comercial, né? Porque valoriza o produto, né? E quando na realidade ele tem muita gente por trás, né? Fazendo acontecer, né? Sim, verdade. E Eu eu acho isso para tudo, né? Até para Claro, o cinema. Tem cinema que o filme é a montagem, lógico. os não é? efeitos, depende. Às vezes a A trilha salva o trilha, filme, pois ou às vezes é. afunda o filme, sei lá, mas. É isso. E eu queria saber um pouquinho que o Dino tinha falado, a questão da música eletrônica para a terceira idade. O que que é isso? Que eu fiquei curiosa e acabou que eu não perguntei. Não, bobagem, não existe, isso é uma brincadeira. Ah, poxa, vamos ter uma festa, uma ravezinha só para nós. Não, eu nem sei se seria uma coisa dançante, né? Porque a pista para mim Uhum, às vezes é um desafio, assim. Eu já fiz coisas, assim. uhum. Inclusive tem é engraçado isso, né? Antes da IA eu não sei como é que vai ser agora, mas tem uma função que são escritores fantasmas para música. Tipo os Ghostwrite para É, livro. É. só que você compõe, grava e faz a música do jeito que o cara quer. Então o autor dá o prompt para a equipe, Aham. aí depois volta para ele, ele fala: "Ah, não, eu queria mais assim". Você faz tem um jogo que é assim, você pode pedir duas voltas assim, né? E depois essa música fica como autoria do cara que encomendou. Você não Sim, tem mais direito autoral nenhum. Você é, vende, faz um buyout assim, é. ó, é sua, É uma sessão, né? entendeu? Sessão de. Hoje em Sim. dia você vai poder fazer isso com a IA, né? Claro. Você vai falar: "Quero uma música igual, sei lá, É. Soulwax", né? E o cara vai lá. E você vai É. ficar dirigindo, pedindo, pedindo, ajustando. Mas Que é um trabalho de curadoria, né? Uma coisa que eu penso às vezes, né, é que trabalhar com IA, se você quer fazer imagem, se você quer fazer música, as pessoas viraram um pouco DJ, assim, né? Porque você tem que criar uma coleção enorme e depois ir pensando o que ficou bom, né? é uma E maneira. Mas Sim, sim, é uma curadoria. é difícil quando você dá o prompt, você obter o resultado que você estava esperando, né? É. E tem a a não engenharia ser que de você se prompt. contente por pouco, também tem isso, né? Aí você pode falar: "Ah, esse que o cara quer, tá bom, toma". Olha, aí. É verdade, porque tem a engenharia do prompt também, né? De qual tipo de prompt, como que é o prompt que você vai dar, né? E tem prompt que você dá, ou de áudio, que são 20 minutos de áudio. Tem prompt que você dá, que são páginas e páginas e páginas de prompt, e você vai afunilando ali. Então, talvez a música entre um pouquinho nisso aí, gente. Não Claro, sei. claro. Não sei. Ou você pode usar e depois jogar tudo fora e seguir, o seu caminho. Eu acho que profissionalmente
Quanto mais você tiver um trabalho mais autoral e mais refinado nesse sentido, não em volume, mas você vai ter mais chance de sobrevivência, né? Porque eu acho que o feijão com arroz, infelizmente, vai ser resolvido com IA. Sim, sim. É, isso. Infelizmente, eu acho mesmo. E até assim, né? Partindo de experiência, falando aqui por mim, mas eu acredito que vocês também, experiência, o dia a dia já está afetado por IA, né? De questões assim, feijão com arroz. Ah, preciso elaborar. Meu assistente aqui da pauta, pega o teu com o teu e o que que a gente falou e joga o áudio e coloca aquele bololô inteiro. Então, essa é a receita, então a lapidação parte disso. Mas na criação mesmo, a figura do autor, ou em coautoria, ou esse processo todo, eu tendo a enxergar e pensar e acreditar, talvez de utopia, mas que seja só a partir do humano mesmo, sabe? E pelo que eu vejo, assim, né, da parte do direito, o direito sempre vem atrás do que está acontecendo. E tem uma movimentação ali, tem essa pele do streaming que eu falei, mas tem uma movimentação também que tá sendo encabeçada pelo Roberto Carlos e pelo espólio do Erasmo Carlos. Não sei se vocês chegaram a acompanhar Não. essa. É um tema que está agora, final de 2025, que a gente está gravando, chama é um tema de repercussão geral 1403, que está no Supremo, que se um tema de repercussão geral significa que se for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai valer para todo mundo, mas que são dos contratos com editora, porque antes era contrato fonográfico e era outro modus operandi, né? Você gravava, ali aí tinha as gravadoras, aí tinha as distribuidoras e etc. E hoje em dia na música, como no audiovisual e tudo mais, as pessoas são as próprias produtoras, distribuidoras e etc. Então, para quem tem esses contratos assinados nos anos 70, 80, quem está ganhando isso são as distribuidoras e as editoras que estão ganhando ali o percentual, estão arrecadando quando está tocando a música, agora estão querendo mudar para as plataformas de streaming, quando tocam músicas, tuas músicas, música do Roberto Carlos, então esse valor vai diretamente para o Roberto e cortar essa figura da editora em si, sabe? Olha, não sei se é possível cortar, a não ser que você tenha a sua própria editora, né? Porque Exato. existem direitos de edição e direitos fonomecânicos. Uhum. Fonomecânico, quem detém isso são as Os gravadoras, né? Quer dizer, gravadores, são os selos, né? Uhum. E quem administra o direito de autoria são as editoras, Sim, né? sim. Então tem Tá tendo, eu sei que tá uma tendo uma movimentação. movimentação nisso. Não estudei bastante para saber, eu só sei desse tema de repercussão, mas eu sei que isso é uma das mudanças de o autor em si receber mais. Até eu não sei se faz sentido isso, mas alguns colegas músicos que não tinham composto, não fizeram a composição das letras e tal, eles falavam que gerava muito renda para eles, era show ao vivo, do que a música tocar em rádio, por exemplo. Sim, Faz sentido? Não. não, Não. sim. É. É, Tom Jobim já para frente, né, com uma carreira super solidificada, pergunta, por que que você faz tantos shows ainda? Ele falou, porque eu preciso pagar as contas, É isso. entendeu? Porque o que ele recebia de direitos autorais não cobria o que ele, É. né, o que ele teria para gastar. É impressionante isso, né? Não, Então, ganha-se muito com show, né? exato. É. E tem uma Aí outra daria um programa inteirinho sobre isso, inteirinho. hein, atualmente, porque tem uma discussão feia. Ah, é. Mas isso virou um debate também, né? Existem campanhas na internet incentivando as pessoas a irem aos shows, né? Porque é uma forma de você Remunerar. incentivar o artista, de você remunerar por conta da remuneração baixa nas plataformas de streaming ou E até nas plataformas de streaming, é uma coisas. coisa que eu vou trazer esses dados aqui depois, talvez na descrição do vídeo, mas tem uma questão das plataformas de streaming de só começarem a gerar, a pagarem, né, o artista a partir de, acho que são 100 mil, ou não sei quantas que são, É, mas é de tocar muito e eles não contabilizam os primeiros 30, 20 ou 30 segundos da música tocada. uhum. Só que nessa economia que a gente está, que é a economia da atenção, 20 segundos é uma vida, né? As pessoas ficam 2, 3 segundos. Então, assim, tem essa articulação também de, olha, então deu um clique, sabe? Já gerar como se fosse uma contagem, sabe? Porque senão é muito injusto para pequenos artistas, quando são muito conhecidos. Você coloca ali, você escuta 5 segundos, 10 segundos, trocou e a pessoa não recebeu nada.
que não é a mesma coisa com plataforma de YouTube, etc., que vai pelo clique. Instagram monetiza via clique, enfim. Isso em termos de criação, né, no universo pop, né, te obriga, assim, nos primeiros segundos você agarrar o ouvinte para Claro. vem cá comigo, porque aí você tem né, a coisa tem que ser tão fantástica assim que não dá tempo do cara Tirar, né? É pular o hook, né? e para Para a próxima. a próxima. É. É o gancho. E também esse padrão dos 3 minutos, né? Que eu acho que é 3 minutos, eu não sei se você já ouviu falar disso. Um dos 3 segundos, não. Não, que todo mundo está criando música que não tem mais do que 3 minutos, porque Sim, as pessoas não não ouvem, escutam. né? Não escutam. Exatamente. Vídeo também é a mesma coisa. Videozinho assim para. Mas dizem que os discos de 78, naquela época, o máximo que eles comportavam rodando naquela velocidade eram 3 minutos e pouco, entendeu? Acabou virando padrão. Da música A pop, não né? ser que a música pop mais experimental, né? Assim, faziam aqueles discos com faixas que duravam o disco inteiro, e você tinha que virar o disco para a música continuar, entendeu? Mas no universo pop, é isso, né? Você tem Essa limitação. essa limitação, essa imposição, né? Vai ter que Isso. trabalhar com isso. Gente, a gente está caminhando para o fim aqui, então acho que a gente queria sintetizar aqui com vocês. Flui rápido, né? Foi rápido. Já levantaram plaquinha ali 10 minutos, 5 minutos, etc. Mas eu Já- queria deixar alguma reflexão aí para como que vocês enxergam, como é que vocês veem aí esses próximos anos, né? Que essa tecnologia, inteligência artificial especialmente, né? Computação quântica, e tudo tá vindo uma tecnologia tão rápida assim. O que vocês acham que vai mudar ou não vai mudar, ou vai deixar um recado final aqui pra gente? Olha, o meu vai ser assim, eu acho que já mudou numa coisa significativa, porque todas as tecnologias anteriores à inteligência artificial, elas podiam ser hackeadas de alguma maneira, né? Então, era possível você fazer, sei lá, colocar uma placa, estragar a placa, mudar o código-fonte, etc. e tal, e isso implicava em um questionamento do padrão industrial daquilo, né? Uhum. E na inteligência artificial isso é mais difícil, né? É uma coisa que ficou, ela é mais fechada, né? Tivemos aqui Então, problemas técnicos, gente, mas já voltamos. eu vi que É que você falou em hackeá-la, tremeu, né? tremeu. Logo nova, gente. Olha. Não, mas é isso, eu acho que já mudou, né? Enfim, é uma tecnologia mais fechada, é mais difícil. Acontece isso, né? De você tentar fugir dos vieses, né? Ou coisas nessa linha, assim, né? Mas já deu uma fechada maior, né? E parece também que a cada passo da tecnologia vai diminuindo o número de empresas, né? Porque agora também um número menor ainda, já era muito pequeno, né? Mas Sim, vai ficando, parece que cada vez menos, né? Então vai essa dando uma coisa enxugada, né? do monopólio cada vez maior, né? Exatamente. Dino? É, estava pensando aqui, né? Eu acho que tem muita coisa para ser regulamentada. Falando agora, Uhum. sua área, né? E aí a sociedade precisa se manifestar, e os artistas, né? Não vou dizer só os músicos, se manifestar em relação a isso, né? É como você conseguir que vai impactar, não tem jeito, vai salvaguardar alguns direitos, né? Então é uma discussão ampla. Eu lembro que quando começou a se usar máquinas que emulavam cordas, por exemplo, né, samplers, ou mesmo o Mellotron, que gravava em fita, e, né, o Beatles usou bastante e tal, é, uma vez e eu estava começando a usar sampler, o Cláudio Abramo me perguntou, pô, Dino, mas isso não vai tirar emprego de muitos músicos, né? Falei, vai, mas vai abrir também um outro campo. E, por exemplo, na Inglaterra eles tinham um sistema seguinte, você pode usar essas máquinas que emulam cordas, mas você vai pagar um X para o sindicato dos músicos. Era Sim, uma opção estética aí, então, claro, ia sair um pouco mais barato, mas você não deixava de pagar alguma coisa para aqueles músicos que não tocaram naquela sessão, sim, entendeu? para o sindicato, etc. É um exemplo É, simples, mas eu acho que com inteligência artificial e todas as coisas, uma regulamentação vai ser bem-vinda, sim, sim, sim. para que os artistas consigam sobreviver, né? Porque E eu acho, principalmente, senão a estética vai ser toda determinada por robotizado, máquinas, exatamente. padronizada, como a gente. E eu acho que é bem importante, assim, né, finalizando, de ter uma escutativa com o setor, né, de se vai criar a regulamentação das criações através de inteligência artificial, ter uma escutativa com o setor das artes, né, não
partir, né? Porque a regulamentação normalmente vem de uma pauta ali de alguém no Congresso e que tem aquela votação e que tem. Então, polariza infelizmente, a arte aqui no Brasil, apesar de gerar muito emprego, gerar muita renda, né, de movimentar só a indústria audiovisual, né, nem de todas as artes, é 0,7% do PIB nacional. Movimenta, sim, bilhões. Então, isso porque em outros países movimenta trilhões. Então, assim, é de ter uma escutativa com a comunidade mesmo, não ser só a partir do Congresso e a partir de votação ideológica ou política partidária e de, não, parar de ter essa estigmatização também das artes como uma coisa que brota ali do nada. Não, todo mundo tem conta para pagar, paga boleto, cria, produz, profissionaliza-se e trabalha num campo de subjetividade ali, muito, muito simbólica, né? Enfim, gente, estou indo longe aqui, mas é isso. Eu agradeço vocês e muito obrigada por ficar aqui comigo hoje no Autoria em Debate. Hoje a gente teve como convidados o Marcos Bastos e o Dino Vicente, e fica comigo para o próximo programa. Obrigada. Obrigada, gente.